capítulo 18, versículo 23 a seguir. Quem tem a Bíblia, abra, acompanhe a leitura. Quem não tem a Bíblia, ouça com atenção a leitura da palavra para você acompanhar o raciocínio da mensagem, para você entender. Podemos ler? Vamos ler do versículo 23 ao 35. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, como você queira. Liga o seu pensamento ao trono de Deus e vamos orar. Vamos orar. Pode começar a falar com Deus. Pode orar. Pode glorificar o Senhor em oração. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, Pai altíssimo e poderoso, neste momento glorioso de oração, Deus, eu peço para o Senhor abençoar cada um de nós que estamos presentes aqui. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e se o Senhor me deu esta palavra é porque certamente o Senhor tem algo a dizer aos nossos corações, ó Deus, dentro deste texto sagrado. Senhor, fala conosco através da sua santa palavra, porque o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que orienta, o Senhor é um Deus que exorta, o Senhor é um Deus que avisa. Aleluia, meu Deus. Abençoa, Senhor Jesus, todos que estamos na Tua santíssima presença. Amém? Amém, Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, irmãos, em nome de Jesus. Pode glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Tá bom, mas Jesus merece melhor. Aleluia. Mais forte as palmas, misturado com glória a Deus.
Glória a Deus. Primeira coisa que nós devemos observar ao ler este texto sagrado, que foi mais uma das parábolas de Jesus, é a ocasião. Sempre quando nós vamos meditar em um texto sagrado da Bíblia, nós precisamos observar a ocasião. Em que ocasião Jesus disse isto? Quando é Paulo falando, em que ocasião Paulo disse estas palavras? Nosso caso aqui é o seguinte: nós estamos diante de uma parábola de Jesus. Então, em que ocasião Jesus disse esta parábola? Observando a ocasião, nós entendemos que esta parábola de Jesus foi em resposta à pergunta do apóstolo Pedro. E qual foi a pergunta do apóstolo Pedro? Se você observar na sua Bíblia, acima do versículo 23, está o versículo 22 e o versículo 21. E no versículo 21, o apóstolo Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta, uma interrogação. E a pergunta de Pedro é esta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Por que Pedro fez esta pergunta a Jesus? A tradição rabínica dizia que se devia perdoar 3 vezes. Observe bem. A tradição rabínica dizia que se devia perdoar um irmão 3 vezes. Pedro, então, sabendo que a tradição rabínica dizia que se devia perdoar 3 vezes um irmão, naturalmente Pedro pensou: eu vou extrapolar. Os rabinos dizem que se devem perdoar 3 vezes. Eu vou extrapolar, eu vou perguntar a Jesus se devo perdoar 7 vezes o meu irmão. Quer dizer, vou mostrar um grau de espiritualidade mais elevado, vou extrapolar. Aí ele faz a pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Foi aí que Jesus disse: não digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que dá um total de 490 vezes. O que Jesus estava dizendo com isso, prezados irmãos? Jesus estava mostrando, ele mostrou que o espírito de perdão vai muito além dos mesquinhos cálculos humanos. É claro que quando o Senhor Jesus respondeu dizendo: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Jesus estava dizendo que não deve haver limite nos crentes em perdoar o seu semelhante. É isso que Jesus estava dizendo. A pergunta de Pedro, até 7 vezes, Jesus mostra, portanto, que não deve haver limites em um irmão perdoar o outro irmão. Então foi exatamente nesta ocasião que Jesus citou, narrou a parábola, esta parábola da qual nós lemos, do credor incompassivo. Aí no versículo 23, Jesus diz assim: o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei. Um certo rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E quando ele foi ajustar contas com os seus servos,
Aí diz a palavra que foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Todos nós sabemos que o rei da parábola representa Cristo Jesus. Os servos são aqueles que pretendem viver segundo aos mandamentos de Deus. Então o rei da parábola é Jesus, os servos somos nós que procuramos viver de acordo com os mandamentos de Deus. Isto representa, prezados irmãos, o julgamento de Deus. Quando o rei foi ajustar contas com os seus servos, aí diz a palavra que foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era um dinheiro muito alto, era um valor, era bilhões nos dias de hoje. 10.000 talentos. Aquele servo, ele era tão infiel que na sua administração, ele foi tão infiel na sua administração, que a sua dívida chegou à cifra elevadíssima de 10.000 talentos. A lição, prezados irmãos, é que a dívida do pecado é tão grande que o homem mais rico deste mundo não pode pagar. Aleluia. Quando foi-lhe apresentado aquele servo que lhe devia 10.000 talentos, e o rei foi ajustar contas com ele, aí ele disse no versículo 25: não tenho condição de lhe pagar a dívida. Não tendo ele, porém, condição de pagar. Essa palavra descobre ou revela o pecador falido espiritualmente e julgado pelas normas da lei diante de um Deus santo. Note bem vocês que imediatamente, quando aquele servo declarou que não tinha condição de pagar a dívida, o rei ordenou que fosse vendido ele, sua esposa, seus filhos e tudo quanto ele tinha. Você não pode me pagar? Então tá bom. Vou determinar que seja vendido você, a sua esposa, seus filhos e tudo quanto você possui, para ver se assim você vai conseguir me pagar a dívida. Meus irmãos, Deus tem direito de castigar todos que estão destituídos da sua glória. Disso nós não temos nenhuma dúvida. Deus tem direito de castigar todos que estão destituídos da sua glória. Mas quando o rei impôs esse castigo, dizendo que ele seria vendido, sua esposa e seus filhos e tudo quanto ele possuía para ele pagar a dívida, aí ele se humilha. No versículo 26, a Bíblia diz que ele se prostrou diante do rei. Aquele servo prostrado, reverente, ele rogava, ele pedia misericórdia e ele dizia: Senhor, seja generoso para comigo, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, não aplica este castigo sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, dos meus filhos e sobre tudo quanto eu tenho, eu te pagarei a dívida.